Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte. Olá você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva das edições da Federação Espírita Brasileira. Esse nosso programa ele é gravado, mas você pode se comunicar conosco enviando suas perguntas, sugestões, solicitando esclarecimentos através dos nossos canais. Pelo telefone 21 3386 1400, pelo WhatsApp 21 98486 7633 ou por e-mail estudodeemmanuel@radioriodejaneiro.am.br, e nós aguardamos o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras às 2h30 da madrugada e domingo às 20h50, 10:50 da noite. No nosso site, radioriodejaneiro.digital, você encontra os 4 últimos programas gravados. E no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, na playlist, todos os programas gravados até agora. E hoje nós vamos estudar a mensagem 73 do livro Caminho, Verdade e Vida, Oportunidade, que será lida pelo nosso conselheiro da Fundação, nosso irmão João Nogueira. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Oportunidade. Emmanuel, então, se baseia no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 7, versículo 6, quando diz: Disse-lhe, pois, Jesus: Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. E comenta Emmanuel: o mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. O bom trabalhador, no entanto, compreende antes de tudo o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita às possibilidades alheias. Não depende das estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza. Aproveita-lhe as lições. Tem bom ânimo. Encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Nesse sentido, a lição do mestre reveste-se de maravilhosa significação. No torvelinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo. Os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta, não passou, nem está por vir. É o dia de hoje, é o ensejo bendito de servir em nome do Senhor, aqui e agora. Então nós vemos aqui que o Emmanuel, mais uma vez, traz para nós esclarecimentos importantes, para o nosso dia a dia. Cada vez mais a gente fica impressionado com as lições, porque elas parecem que foram feitas exatamente para o dia de hoje.
Então, quanto mais a gente estuda Emmanuel, mais a gente aprende com ele. E eu, particularmente, cada vez fico mais encantado, né? Como ele conseguiu captar todos esses ensinamentos e ele passa para nós numa linguagem bastante tranquila, né? E, de certa forma, até poética, né? E ele começa esse nosso estudo com o Evangelho de João, no seu capítulo 7. E esse evangelho, ele é um evangelho relativamente grande, são 53 versículos. E é bem interessante, que vale a pena a gente trabalhar um pouquinho para a gente entender o que o Emmanuel nos falou. Então, João, capítulo 7, ele registra: Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Nós estamos aqui nesse contexto, naquele finalzinho já, chegando no que hoje a gente chama Semana Santa, né? Que naquela época ainda não tinha essa conotação, mas já era ali o final da pregação de Jesus e já haviam judeus já programando uma maneira de matá-lo, porque não o viam realmente como o Messias. E aí João ainda registra, né? Estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos, que era considerada a festa mais importante do judaísmo. E aí diziam para as pessoas, né? Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Ou seja, todos nós devemos nos revelar. Então era isso que diziam a Jesus. Porque nem mesmo seus irmãos criam neles. Nós sabemos que Maria de Nazaré teve outros filhos, e o judeu, quando chama de irmãos, não é só o irmão carnal, são aqueles primos, né? A grande família são todos irmãos. Então os irmãos de Jesus também não achavam que ele era o Messias. E aí chegamos no versículo 6, em que João registra, e Emmanuel faz a gente meditar, né? Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. E complementa: o mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porque dele testifico que as suas obras são más. Então, por que Jesus estava sendo perseguido? Porque ele mostrou as falhas de tudo que era feito naquela época. As pessoas pregavam e faziam diferente, né? Faziam sacrifícios, mas não mudavam os seus, entre aspas, né? Os seus pecados, né? As suas más tendências, a sua prática de erros. Então Jesus diz: como eu estou falando tudo isso, as pessoas querem acabar comigo, porque as pessoas não gostam de ser confrontadas com a verdade, né? E aí Jesus complementa: subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Então Jesus mudou o seu traje, né? Cobriu sua cabeça para que as pessoas não o identificassem, né? E ele subiu. Quando ele chega lá, ele percebe as pessoas, né? Onde está ele? Comentavam, né? Havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom. Outros diziam: não, antes ele engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Então imaginem esse ambiente, né, típico, em que todo mundo cochichava, todo mundo duvidava e ninguém tinha coragem de falar abertamente.
Então, no meio dessa festa, Jesus sobe ao templo e ensina. E aí as pessoas se maravilharam, né? Como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Então Jesus aqui deixa muito claro para nós que ele não veio trazer doutrina nova nenhuma, ele veio trazer a doutrina divina. Ele veio falar o que Jesus determinou a ele. Ele veio falar daquilo que ele sabia. Então, ele deixa bem claro que ele está fazendo o que Deus mandou que ele fizesse. E continua: não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? Uma das leis era não matarás. E ainda assim havia essa preocupação, né? A multidão diz então: tens demônio, quem procura matar-te? E aí, mais à frente ele vai dizer, né? Indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Então, mas ele curou no sábado, sábado é o dia sagrado, não pode trabalhar no sábado, né? Então, um ensinamento que Jesus deu, o dia é sagrado, nós é que o fazemos sagrado, não é um dia exato. As nossas atitudes é que vão colocar aquele dia como sagrado ou não. E Jesus complementa: não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. E aí, com isso, Jesus mais à frente diz ainda no templo, ensinando: vós conhecei-me e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Então todo mundo ali conheceu Jesus menino, conheceu Jesus jovem, já era um homem agora com 30 e poucos anos, né? E todos sabiam da sua origem. Então o que ele diz: eu não estou falando de mim, eu estou falando do Pai que me mandou, né? E aí ele completa: vocês não o conhecem, né? Mas eu conheço, porque dele sou e ele me enviou. Mais adiante, Jesus ainda diz: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. E no último dia da grande festa, Jesus colocou-se de pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. E muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. E outros diziam: vem, pois, o Cristo da Galileia? E assim o povo ainda tinha dissensão, né, por causa dele. E alguns mais à frente vão dizer: nunca homem algum falou assim como este homem. E Nicodemos, que era um daqueles fariseus, né, e que já conhecia Jesus, né, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Quer dizer, estavam condenando Jesus e nem ao menos ele teve a oportunidade de ser ouvido, né? Como era da lei, né? E eles responderam e disseram: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. Ou seja,
As pessoas não acreditaram que era Jesus, o Messias. Quando Nicodemos trouxe a recomendação de que a própria lei dizia para não matar, né, que deveria primeiro ouvir as pessoas para depois avaliar e, se fosse o caso, condenar, mesmo assim as pessoas não queriam ouvir. E nós somos assim. Muitas vezes a gente só quer falar, a gente não quer ouvir. E é isso que o Emmanuel nos traz, né, nesse nosso capítulo, quando ele nos lembra, né, que o mau trabalhador está sempre queixoso. Ou seja, reclamamos de tudo, tudo para nós incomoda. Isso Emmanuel deixa aqui claro, quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão. Ou seja, essa ferramenta não serve para nada, eu não consigo usar, está gasta, está isso, está aquilo, bota defeito na ferramenta e não na maneira de usá-la, né? Lamenta a chuva. Mas está chovendo, está atrapalhando, eu não posso fazer a colheita, vai lamear, vai não sei o quê. Não tolero o calor, hoje está muito calor, como é que eu vou colher com esse calor, né? Aqui no Rio, então, a gente sabe bem o que é isso, todo dia a gente reclama do calor, né? Outro amaldiçoa a geada e outro o vento, porque a geada e o vento atrapalham, fica frio, né? Dificulta, a gente não consegue se movimentar. Então aquele trabalhador que só olha defeito nas coisas da natureza e até nas suas próprias deficiências, ele reclama de tudo e bota a culpa em tudo. Está tudo errado, está tudo estragado. E aí o Emmanuel diz, esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. Então o primeiro ensinamento que nós temos que perceber é que nós temos que olhar a vida exatamente como ela é. Nós sabemos que tem momentos que é difícil. Realmente o calor está muito quente, o frio está muito frio e assim por diante. A chuva está dificultando a gente se deslocar. Mas nós sabemos que esse ciclo todo é um ciclo divino. A natureza foi colocada à nossa disposição para nos beneficiar. Nós é que temos que aprender a aproveitar esses momentos. Então eu me programo para sair, mas está chovendo, eu mudo a minha programação e vou fazer alguma coisa mais útil. E quando parar a chuva eu saio. Ou senão eu uso um guarda-chuva, uma galocha, uma capa, enfim, eu vou me proteger. Mas a chuva não está ali para impedir a gente fazer nada. O calor, a geada, o vento, enfim, tudo que está à nossa volta tem uma razão de ser e é só aguardar. Vai chegar uma hora que a chuva vai parar, vai chegar uma hora que o calor vai abrandar, vai chegar uma hora que vai escurecer, mas sempre vai amanhecer. Então a gente tem que começar a olhar o lado bom das coisas. E Emmanuel nos lembra, o bom trabalhador compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Então, aproveitando esse exemplo, está chovendo, eu não vou poder sair, eu vou aproveitar, vou ficar em casa, vou fazer alguma coisa útil, vou ler um livro, vou estudar, vou assistir um filme, vou conversar com meu filho, com a minha esposa, com meu marido, com a minha família, enfim, vou fazer alguma coisa útil. Então, aproveitar aquela oportunidade que a gente está tendo. Emmanuel complementa, como respeita as possibilidades alheias. Eu não vou exigir do outro, primeiro, aquilo que eu não sei fazer. Então, não posso exigir do outro. E tenho que entender que o outro tem as limitações dele também. Então, na medida que a gente começa a entender isso, a gente valoriza tudo que foi colocado no nosso caminho. Então, planta, né, com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. Qual é a minha função? É plantar. No frio, eu planto um tipo de fruta. E no calor, um outro tipo. E aí eu vou ter a colheita adequada no momento certo. O bom trabalhador é amigo da natureza e aproveita as lições. Então, o calor é bom, o frio é bom, a chuva é boa. Tudo é bom se nós soubermos utilizar os recursos a nosso favor e a favor do nosso próximo. São oportunidades que nós temos.
Emmanuel nos diz: o bom trabalhador tem bom ânimo. Ele encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Então, na hora de plantar, agradece a Deus pela terra, pela semente, pela oportunidade do trabalho. E quando for colher, agradece aquela colheita que vai beneficiar você, sua família e tantas outras pessoas. Então, aquele trabalho que a gente realiza deve ser feito sempre com amor, com dedicação, com gratidão a Deus pela oportunidade, porque quantos gostariam de estar no nosso lugar? Isso é sempre. Então é só olhar para o lado, conversar um pouquinho com as outras pessoas, e se às vezes para mim está difícil, para o outro está muito mais difícil. No entanto, nós vamos encontrar companheiros de caminhada que levam a vida, têm as suas dificuldades, os seus sofrimentos, mas ele tem bom ânimo e ele se dedica e aproveita as oportunidades. Emmanuel ainda nos fala que a lição do mestre reveste-se de maravilhosa significação. Então o mestre está sempre nos ensinando alguma coisa. E como nós vimos lá no Evangelho de João, ele chega oculto, né? Quer dizer, as pessoas nem perceberam, ele estava lá no meio deles observando, deu a sua lição e quando viu que as pessoas não aceitaram, ele se afastou. Então esse é um dos ensinamentos, façamos a nossa parte. E Emmanuel nos lembra, no torvelinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata. O tempo de Deus, só Ele controla, só Ele que sabe. Então esperemos o momento adequado. Tá? Mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho a fim de edificá-lo. Então, todo momento, toda hora, em qualquer lugar, em qualquer tempo, nós podemos colaborar edificando o Evangelho dentro de nós e divulgando para aqueles que estão ao nosso redor, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras, pela nossa conduta. E Emmanuel vai concluindo para nós: os cegos de espírito continuarão queixosos. Quantos temos ao nosso redor? Quantas vezes nós também somos cegos e somos queixosos? Emmanuel nos lembra, no entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou nem está por vir. Então, aqueles de nós que já acordamos, que já conhecemos Jesus, que já conhecemos o nosso trabalho, a gente sabe que o tempo não era ontem, o tempo não é amanhã. E Emmanuel deixa bem claro, é o dia de hoje. É o ensejo bendito de servir, em nome do Senhor, aqui e agora. Então, como é importante. Todo dia eu estou plantando e estou colhendo. Todo dia eu estou construindo o meu amanhã. E como lembra o Emmanuel, é ensejo bendito de servir. Todo dia eu posso servir ao meu próximo, servir a mim mesmo, a todos aqueles que estão ao meu redor. Com o quê? Com as minhas capacidades, com as minhas possibilidades de exemplo, de conduta, falando, mostrando, de tal maneira que o dia de hoje é um dia sagrado. Hoje é o dia que eu devo servir. Para mim, para meu crescimento, simplesmente não. Como ele diz, em nome do Senhor, nós devemos servir ao Cristo Jesus. E através do serviço ao Cristo Jesus é que a gente cresce realmente. E como ele bem lembra, aqui e agora. Todo momento, em qualquer lugar, onde quer que nós estejamos, com quem é que nós estivermos, é momento de plantar o Evangelho naqueles que estão ao nosso redor
e em nós mesmos, porque é a hora de nós servirmos para ser o nosso dia abençoado, e lá na frente nós vamos colher tudo aquilo que nós plantarmos, tudo aquilo que nós exemplificarmos, assim como Jesus nos ensinou. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.